Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa segunda aula. Hoje a gente vai ver as 3 etapas para a produção de um vídeo, que é pré-produção, produção e pós-produção. Não importa se esse vídeo é para rede social, se é para TV, enfim, se eu vou produzir um vídeo, eu seguindo essas 3 etapas, eu garanto muito mais profissionalismo e qualidade para esse material. Então, na aula de hoje, vamos detalhar essas 3 etapas de produção e também identificar itens que diferenciam vídeos profissionais de vídeo amadores. Vamos nessa? Então, para a primeira etapa de pré-produção, a gente tem que entender que ela é a etapa que acontece antes, de fato, da gravação. Então, é todo o planejamento que eu faço antes desse vídeo realmente acontecer. Então, dentro dessa etapa, eu defino o motivo, a razão desse vídeo estar sendo realizado. Então, eu tenho que ter uma temática, eu tenho que ter uma mensagem definida para esse vídeo. Eu vou definir também o público-alvo, como eu falei na primeira aula, relembrando aqui o que é o público-alvo. É para quem eu estou direcionando essa mensagem, para quem esse vídeo está sendo feito. Então, o meu público-alvo são vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Nessa etapa eu defino também o formato que eu vou gravar. Então, qual é a posição, qual é o posicionamento da câmera, o que é que eu vou precisar de itens para gravação, se eu vou precisar de luz, se eu vou precisar de microfones, o que é que eu vou precisar de equipamento, quais são as pessoas que estarão presentes dentro dessa gravação desse curso. Vai ser eu falando com a câmera, vai ser um formato de podcast, vai ser um formato de 2 câmeras, uma câmera principal com uma câmera lateralizada. Então eu faço todo o meu planejamento e idealização desse meu vídeo. E além disso, eu faço a criação do meu roteiro. Então, o roteiro de um filme, ele é importantíssimo. Seja, por menor que seja, o tempo de gravação desse vídeo. Quando eu crio um determinado roteiro, facilita a minha vida e a execução dessa gravação. Então, as pessoas que irão participar do projeto, ou como entrevistadas, ou a equipe que irá me apoiar para fazer essa captação, né? Eu tenho aqui alguém que está aqui na câmera me gravando, que está posicionando a luz, tem um assistente. Então eu posso gravar também, eu posso fazer na pré-produção a criação de um storyboard, que é um documento que vai auxiliar as pessoas no set de gravação. No storyboard eu tenho ali as cenas que irão acontecer, né? Então eu tenho uma cena de chegada numa residência, eu sento num jardim, eu tomo um suco, para depois a gente começar uma entrevista, um aperto de mãos, brinco com o cachorro, enfim. Eu idealizo todo esse roteiro, crio todas as cenas que eu vou ter que fazer essa captação dessas imagens para depois fazer a montagem. Mas na idealização, no roteiro, eu já preparo tudo isso, deixo tudo pronto para facilitar a minha vida no dia da gravação. E também saber quais são os itens que eu irei precisar no dia da gravação, para que haja, por exemplo, um produtor, uma pessoa que possa resolver e providenciar todos esses itens que iremos utilizar. Vou usar como exemplo também numa cozinha. Vamos gravar uma receita, né? Uma pessoa que vai preparar uma receita de bolo. Então eu vou ter que preparar todos os materiais para o preparo daquela receita. Vou ter que ter pré-preparo também de vários alimentos para facilitar e agilizar no dia da gravação, para não ter que esperar cortar todos os alimentos. Enfim, o que a gente puder fazer para facilitar o dia da gravação, para agilizar, então a gente faz. Tudo isso a gente define. Quanto mais organizado eu tenho uma pré-produção, então mais fácil será o dia da captação, né? Mais rápido será, mais eficaz será essa gravação e de forma mais profissional irá acontecer. Então, deixando aqui também como exemplo, para um vídeo institucional. Então, eu vou fazer uma pré-produção de um vídeo institucional. Então, antes de fazer, eu vou dizer que eu vou fazer de um Mercadinho Esperança. O nome do mercadinho chama Esperança. Eu vou procurar a história desse mercadinho, escrever um roteiro, saber quais são os principais pontos que o proprietário do mercadinho quer que eu enalteça. Significa que o mercadinho ele tem confiança da população, ele já existe há 30 anos, é um mercadinho que tem história no bairro local.
Então, a localização dele é privilegiada, fica num ponto de fácil acesso. Esse mercadinho ele tem estacionamento. Os produtos que são vendidos nesse mercadinho são somente produtos orgânicos, não é? Então, eu utilizo todas essas informações para realmente fazer um vídeo muito mais eficaz, muito mais direcionado no dia da gravação. Então, quem irá falar, quem irá responder, a gente vai fazer uma sonora, uma entrevista com alguns dos proprietários, a gente vai fazer uma chamadinha também com algum cliente que já utilize o mercadinho, o serviço do mercadinho há anos, que queira falar alguma coisa, deixar uma mensagem positiva. Então aí eu vou usando para escrever o meu roteiro e usando também para saber quais elementos eu vou precisar fazer a captação de imagem. Então ali eu vou desenhando o storyboard com as cenas, que cada etapa. Aí eu consigo definir o tempo final do vídeo, se o vídeo vai ter 1 minuto, se o vídeo vai ter vai ser um grande vídeo que eu quero colocar no YouTube, contando toda a história do mercadinho. Vai ser um vídeo somente promocional de 15 segundos para impulsionamento nas redes sociais. Será um vídeo de 1 minuto também para o feed do Instagram, da rede social do Instagram que eu estou fazendo. Será uma trend, uma coisa que está acontecendo agora no momento e eu quero fazer um acompanhamento, fazer uma gravação fazendo uma trend do momento. Então, todo esse planejamento ele é feito na pré-produção, beleza? Então, vamos para a segunda etapa, parte de produção, a fase da gravação propriamente dita. Passamos aquela primeira etapa, pré-produção concluída com sucesso, temos o roteiro na mão, sabemos quem vai participar do vídeo, vamos gravar de fato esse vídeo, vamos fazer ele acontecer. Então, o que é que eu tenho que me preocupar? Na hora da gravação, eu tenho que me preocupar, primeiro, se esse vídeo ele terá som, se ele terá uma captação de voz, como eu estou fazendo aqui, eu tenho um microfone que eu estou gravando aqui com vocês. Então ele melhora consideravelmente a qualidade do áudio. Eu não estou gravando apenas com a fonte de captação de áudio da câmera. Eu estou usando uma fonte de captação externa. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Ah não, esse vídeo aqui ele vai ter só captações de imagem, vai ter uma trilha sonora. Então eu não preciso me preocupar com o microfone, né? Então, no dia eu preciso me preocupar com a câmera, posicionamento, então o enquadramento que será realizado e iluminação, né? Iluminação é outro ponto bastante importante para a nossa gravação, tá? Então vamos para a etapa 2, que é a etapa de fato de produção, onde o vídeo vai ser gravado, tá? Temos uma pré-produção bem feita, ok. Nós temos o roteiro na mão, sabemos quem vai participar do vídeo, eu vou levar em consideração o mercadinho que eu já tinha falado. Já sabemos as cenas que iremos precisar fazer, então vamos lá. No dia, o que é que eu preciso me preocupar? Primeiro, áudio, então eu tenho que ter uma boa fonte de microfone, se eu tiver que fazer alguma sonora, alguma entrevista. Então é importante que eu tenha sempre em mãos um microfone, por qualquer um que seja com fio, lapela, qualquer um. Eu tenho que ter algum microfone para melhorar. Um bom enquadramento de câmera, que isso aí a gente vai ver também nas próximas aulas, posicionamento de câmera. E fontes de luz, seja ela uma luz natural ou seja uma luz artificial. Vai depender do ambiente que a gente estiver gravando. Se é um ambiente controlado, se é um ambiente fechado, se é um ambiente escuro ou se é um ambiente aberto, se é de dia. Então, o uso da luz natural, ela é fantástico, né? Então, o quanto que eu puder aproveitar de luz natural, às vezes eu estou, mesmo que seja um ambiente interno, mas se tiver uma janela, eu puder fazer um enquadramento que leve em consideração o uso da luz natural, que é sensacional. E outra dica, pessoal, evite sempre gravar em lugares que tem muito barulho. Então faça o seu planejamento lá na pré-produção e faça uma visita ao lugar, saiba o melhor horário, que tenha menos movimento, saiba mais ou menos a questão de enquadramento, as possibilidades que a gente vai, permissões dos lugares que a gente vai gravar, porque nem todo lugar que a gente grava às vezes é permitido, se for um local público, se for um local que eu preciso pedir alguma permissão, alguma autorização para gravar também. Isso às vezes acaba o dia da gravação da gente. A gente está lá, tem tudo planejado, mas era um ambiente que precisava de uma autorização para gravar. Ou
eu não me planejei corretamente, chego no dia para gravar e tem uma obra, tem uma construção acontecendo, enfim, eu não vai poder fazer, por exemplo, uma captação de áudio bacana, a voz não vai ficar legal. Então, temos que achar e fazer um bom planejamento para que no dia a gente tenha uma captação muito mais assertiva, beleza? Então é isso. Na parte da gravação, cuidado com os equipamentos, a iluminação, uma boa captação de áudio e um controle. E fazer com que tudo que a gente planejou aconteça de uma forma dentro do programado. Outra coisa, pessoal, não esqueçam, fontes de armazenamento. Então, é muito comum, às vezes, a gente leva uma câmera, leva um celular, a gente vai começar a gravar e não se planeja com armazenamento. Então, o telefone ele tem uma memória limitada. Por exemplo, se eu estiver gravando no celular. Então, antes de ir para o set de gravação, eu vou lá, faço uma limpa no telefone, deixo um espaço bacana que possa armazenar várias e várias vezes essa gravação, porque nem sempre eu vou gravar de primeira. Essas aulas aqui tem alguns cortes, porque eu não gostei do que eu falei, tem algum vício de linguagem, a gente fala alguma coisa, alguma bobagem que não pode sair, enfim. Então, eu preciso ter espaço de armazenamento. Então, se você está gravando com o telefone, leva um pendrive, se a entrada aqui é USB-C, a entrada que for, leva um pendrive, um HD, que você consegue estar limpando, retirando essas imagens e armazenando para que depois você possa voltar, retornar e editar, fazer um recorte na fase 3, que a gente vai chegar agora, né, que é justamente a fase de pós-produção. Então, eu preciso ter armazenamento. Não esqueçam disso. Às vezes a gente faz separa pessoas, reserva horário, luz. Quando chega, não tem o armazenamento suficiente. Não tem a memória suficiente. Então, fica a dica para vocês, sempre ter memória sobrando, disponível, seja no telefone, seja na câmera, cartãozinho SD, pendrive. Tenham memória e tenham armazenamento para a gente guardar essas imagens, tá certo? Na etapa 3 agora é a parte de pós-produção, ou seja, é a parte que eu vou pegar esse vídeo gravado, vou escolher um programa, vou escolher um aplicativo que eu vou fazer os recortes e que eu chamo de decupagem, né? A gente chama de decupagem, que é a seleção das melhores partes, dos melhores momentos para que a gente possa montar um filme no final. É nesse momento também que a gente faz aqueles ajustes finos, onde a gente faz um ajustezinho de cor, não é? Então, às vezes, eu deixo passar, falta um pouquinho de luz aqui, falta um pouquinho de luz ali, fica um pouquinho amarelado, eu não faço o ajuste correto na câmera ou no celular, e depois quando eu coloco para o computador, né, e eu vejo, assisto os vídeos, eu tenho variações de cores. Então, por exemplo, eu estou fazendo num ambiente aberto, e aí a iluminação natural, ela tá aqui e na próxima cena que eu gravo tem uma nuvem cobrindo o sol. E aí eu tenho essas diferenças de iluminação, de tonalidades, e aí a gente vai fazendo esse ajuste fino também. É nesse período que a gente coloca também alguns efeitos, algumas animações, nomes de pessoas, a retrancazinha aqui com o nome das pessoas que estão participando dos vídeos, legendas, a gente coloca as animações de abertura, vinhetas de abertura. Então, toda nessa parte de pós-produção é onde a gente faz os ajustes finais para poder fazer a entrega do vídeo finalizado. Outra dica aqui para vocês, pessoal. Sempre que eu vou utilizar alguma trilha sonora no meu vídeo, seja na abertura do vídeo, seja no decorrer, né, durante toda a execução do vídeo, eu tenho que ter muito cuidado com o direito autoral. Então eu não posso simplesmente pegar uma música ali do Spotify, pegar uma música que eu gosto e colocar como trilha sonora e lançar esse vídeo e fazer divulgação. Por quê? Porque essas músicas elas têm o direito de propriedade. Eu tenho que pagar para poder utilizá-las. Aí você me pergunta assim, Alisson, mas eu coloco um vídeo qualquer no meu TikTok, coloco um vídeo qualquer no meu Instagram e seleciono lá as músicas e eu posso colocar como trilha. Ok, mas por que isso é possível? Porque dentro das redes sociais, essas redes sociais elas têm parceria com produtoras, né, e gravadoras, e pela quantidade de execução dessas músicas, eles pagam royalties de uso diretamente para as gravadoras. Então é um acordo e eles pagam pela execução de todas essas músicas, tá?
Então, não é que está sendo de graça, está sendo de graça para você, mas está acontecendo um repasse da rede social para essas gravadoras. No caso, eu não posso fazer um vídeo, colocar uma música de um terceiro e colocar um vídeo como minha propriedade. Estou colocando aqui na minha plataforma de vídeo e estou usando um áudio de um terceiro. Não posso fazer isso, tá certo? Você pode ser processado e, enfim, outros problemas aí. Qual é a solução para isso? Existe um banco de trilhas sonoras que são gratuitas. É um banco de trilha free mesmo. Então, lá no YouTube você consegue ter um banco repleto de várias trilhas sonoras que você pode estar fazendo o download e colocar dentro de seus projetos. Então tem tem som cinemático, tem som focado mais no comercial, enfim, tem diversos tipos de trilhas que você pode estar utilizando, tá? E existem também plataformas focadas em trilhas sonoras. E aí a gente vai ver mais pra frente também, tá? Bem, pessoal, seguindo aqui a nossa análise, né? Algumas diferenças, o que é que caracteriza um vídeo ruim de um vídeo bom. Eu digo para vocês, sem medo de errar, um áudio ruim, às vezes, é muito pior do que uma imagem ruim. Então, se você está fazendo uma comunicação, se a gente está conversando aqui, se eu tenho voz nos meus vídeos, né, se sou eu falando, me comunicando com outras pessoas, se eu tenho uma narração, a voz ela é fundamental. Ela é mais importante do que a imagem, do que a qualidade da imagem. Você às vezes consegue assistir um vídeo com a qualidade ruim de imagem, né? Você vê um negócio meio antigo, uma imagem estilo VHS antiga. Só que se você tiver com um áudio ruim, você não vai conseguir. Pode ser a melhor imagem do mundo, mas você não vai conseguir assistir esse vídeo. Então, muito cuidado. E o que diferencia um vídeo amador de um vídeo profissional é o som, né? É uma das diferenças de um vídeo amador de um vídeo mais profissional, tá certo? Temos outro ponto também aqui, ó, que eu anotei. A imagem tremida. Então, existem ferramentas aqui no telefone e posicionamentos que até a forma de que você segura o telefone que pode te dar uma maior estabilidade. Tem itens que a gente vai ver aqui nas aulas posteriores que são estabilizadores de imagem, que são os gimbals, né? O próprio telefone ele já tem algumas configurações para evitar que você tenha um vídeo tremido. Então, quando eu estiver fazendo uma captação de imagem, se eu focar ali e tentar ao máximo não ter uma imagem tremida, a não ser que o propósito seja ter a imagem tremida, tipo um terremoto, alguma coisa assim, e fazer uma simulação, beleza. Mas, normalmente, quanto mais estável é a imagem, né, mais estática ela fica ali, mais fluida passa a imagem, mais um ar de profissionalismo ela vai passar, tá certo? O que mais que eu posso falar aqui? A imagem escura, mas isso é relativo também, tá certo? Veja bem, quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou com uma imagem extremamente escura, ela fica um pouco pixelada, fica faltando informações. Então, se eu tiver algumas fontes de iluminação que possa facilitar, que possa me trazer uma melhor nitidez, então beleza, né? Por mais que seja uma luzinha mais fraca, que não seja uma luz tão profissional, mas se eu tiver fontes de luz, vai evitar e vai que eu tenha uma imagem de aspecto não profissional, né? Então eu tenho que me preocupar com essa questão de fontes de luz, seja de luz natural ou de luz artificial, mas eu também não posso ter luz demais. Então, quando eu tenho luz demais, fica aquele negócio brilhando, aquele negócio estourado, eu acabo perdendo informações. Vocês vão ver, né, futuramente, nas próximas aulas, que a gente vai fazer um comparativo que eu chamo do ISO, que é a compensação de luz, que quanto maior e mais estourado, às vezes é melhor a gente descer mais um pouquinho, gravar um pouquinho e jogar essa luz na pós-produção, na edição, do que ter uma luz bastante estourada que depois a gente não vai conseguir corrigir, tá certo? Mas a gente vai ver esses detalhes nas próximas aulas, fique ligado aí. E só para falar para vocês, com o telefone eu consigo entregar
uma qualidade de captação de imagem perfeita, tão boa quanto essa que eu estou gravando aqui. Eu vou gravar alguma aula para vocês diretamente do meu telefone e eu quero ver se vocês conseguem identificar qual é a aula, qual vai ser a aula que vai ser gravada com o telefone, tá certo? Vou deixar aqui, vou deixar o desafio para vocês, beleza? Então, só para fechar aqui, para a gente finalizar essa aula, todo vídeo tem que passar por essas 3 etapas de produção, tá? Pré-produção, que é o planejamento, pensar todas as estratégias que vai ser necessário, como vai ser o vídeo, roteirização, storyboard. Produção, que é a execução, o dia da gravação, onde a gente vai ter que ter cuidado com iluminação, como a forma de gravar, enquadramento, armazenamento, luz, qualidade de áudio e a pós-produção, que é uma plataforma que a gente possa fazer os recortes para escolher os melhores cortes das imagens, uma correção de cor, onde a gente possa aplicar alguns efeitos, onde a gente possa aplicar alguma animação, onde a gente possa colocar a legenda e renderizar o vídeo final para poder entregar para o cliente ou então publicar nas redes sociais ou na plataforma que a gente achar mais conveniente, tá certo? Seguindo essas 3 etapas, não tem erro, o vídeo vai ser sucesso. Então deixo para vocês aí um desafio, que é a criação de um roteiro com 3 cenas, tá certo? A gente pode utilizar uma ferramentazinha que eu acho que vocês nunca ouviram falar, chamada ChatGPT. O ChatGPT, na verdade, ele pode nos ajudar a diagramar de forma correta e colocar as nossas ideias de forma organizada dentro de um modelo de um storyboard. Eu posso deixar para vocês algum prompt de comando pronto ali, como conteúdo complementar, e ele vai te auxiliar para fazer essa formação e dar essas ideias de organização do pré-roteiro, tá? Então fica a dica aí para vocês, utilização do ChatGPT para fazer essa criação do roteiro. Não estou dizendo para ele criar a ideia, tá? A ideia permanece sendo sua. Então o criativo, ele tem que partir de você, ele tem que surgir realmente da sua forma de pensar. Mas o ChatGPT é uma ferramenta espetacular para organizar de forma mais rápida e colocar essas suas ideias de uma forma muito mais organizada, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Valeu, até a próxima aula.